Que as pessoas ficam assim, mas vocês não sabem fazer podcast, vocês não param de falar. Não é isso, é porque se a gente deixasse qualquer buraco no rádio, vinha esporro. Claro. E a gente não deixa é proibido. Você fala assim, oi, Kleber. Isso no rádio seria permitido. Tem um... Se tiver uma música no fundo, tem um sobe-som, tem uma coisa. Mas assim, é uma... Agora, assim, pra quem gosta, pra quem fez, pra quem ouve, eu às vezes fico achando que podia ser mais legal hoje em dia. Dava pra fazer mais bacana. Tá. Dava pra fazer emissoras mais... Mas você não acha que... Vamos lá. O que a gente tá fazendo aqui... Acho. Substituiu... Os caras que são especializados em podcasts não gostam muito da comparação. A primeira vez que eu falei isso para alguém que era especialista em podcast, quando eu fui fazer um podcast lá no GE, no site, e eu falei, é meio um programa de rádio. Não é bem assim. Eu acho que é. Eu também acho. Eu acho que é. Eu sempre falei isso. Eu acho que é. Que você pode ter, se você tiver aqui jeito, você pode fazer um programa aqui, um podcast, que tenha... A diferença é que tem imagem. A gente tá ali e os caras estão vendo a gente. Não, então mas se o cara não quiser ver também, ele não tá perdendo nada. Deixa só o áudio. Ele vai perder aqui. Mas a resenha ele segura no rádio. Ele segura. E se você quiser, e se você tiver um estúdio, uma condição técnica, daqui a pouco eu posso falar assim, mas tinha tal música, o cara pode soltar a música. Com certeza. A gente só não faz isso. Eu queria ter uma mesa aqui e soltar. Pra não pagar direito. Não é não pagar, não. Mas tem mesmo. Não, o YouTube derruba a live. Derruba. Então. Aí como é que é, Fica? Se você bota... Se eu botar a música agora, cai a live. Mais de 15 segundos cai. Porque tem... Direito autoral. Claro. É isso que você falou. Como tinha no rádio. Mas no Spotify você pode, sabia? Então, na época da Spotify rádio... pode. Então, talvez músicas que o Spotify tenha... Na rádio, como chamava que ia verificar? ECAD. Isso, mas o que o Spotify faz hoje? Se eu quiser... Essa transmissão também está no Spotify. O que acontece? Se você tocar música no Spotify... Tem a monetização da transmissão. Claro. E as músicas, elas serão monetizadas de acordo com... O computador vai analisar e vai... Porra, é melhor ainda pro artista. Porque o Spotify... Portanto, eu não sei qual é o processo, mas o Spotify deve ter uma lista de músicas, de artistas, que ele tem direito sobre... Ou ele paga para. Um algoritmo que faz uma conta. Sim, mas é que tem hora que você bota assim, por exemplo, determinada música, você fala assim, quero ouvir a música tal. Tá. Aí quando você põe no Spotify, ela te dá com outro intérprete, mas não te dá com aquele terceiro. Deve ter alguma parada ali, que eu não sei qual é. Pode ser. Eu acho que pode ser algoritmo, que as pessoas ouvem mais a música, ele dá preferência à maior audiência. Ele ouve mais, ele vai sempre buscar o tempo de retenção que a gente fala, não sei. Eu acredito que seja isso. Eu achava que era isso. Por exemplo, tem uma música que chama O que é o Amor. E esse é fato, eu procurei. A música é do Danilo Caymmi. Sei. Então, assim, eu queria ouvir a música com o Danilo Caymmi. Toda vez que eu boto no Spotify, tem uma outra gravação, que eu acho que é com a Selma Reis, não tem do que. É uma gravação linda. Eu gosto dessa música. Mas você quer ouvir com o outro. Eu queria, e com ele não tem. Tem outras músicas dele. Entendi. Então, entendeu? Mas é porque esse álbum... porque às vezes a editora... Não liberou este. Não liberou e pode estar em pendência judicial. Então... Eu acho que é meio compositor, isso. Acho que é meio isso. Sabe? Pode ser. O cara que compôs a briga de família lá. Pode ter, mas tem esse rolo também. Mas o negócio hoje é maluco. Eu acho que é meio um programa de rádio mesmo. Eu também acho. E acho legal, acho bacana. É bom que não tem aquele... Vamos fazer um break? A gente faz um merchanzinho aqui e dá mais música. Porque eu aqui, por exemplo, eu tô aqui fazendo com vocês e os outros, eu tô fazendo como se eu estivesse numa emissora de rádio. Primeiro que a gente tá com o microfone aqui, que eu acho lindo. A gente tá de fone. E eu não tô preocupado com a câmera. Eu pouco olhei pra câmera. Que é até assim... Você poderia dar um pouco mais de atenção. Também, mas assim, eu acho que tem muita gente que vem aqui não precisa usar o fone, não. A gente usa por costume de rádio. A gente sempre usou. E porque... A vida inteira. Porque muita gente... Por que o fone, né? Pra que você usa fone? O fone é a mesma coisa de... Alguém já deve ter visto. Quando, sei lá, você lembra do Roberval Taylor, do Chico Anísio? Sim, Roberval Taylor. Que ficava com a mão. Que às vezes... O que é a mão aqui? Milionários é rico e cantava com a mãozinha. E tem muita gente que pergunta, mas por que a mão aqui? Porque a mão aqui, o cara faz uma concha, ou ele faz uma concha com a orelha, ou ele põe a mão na orelha, e quando ele tampa o ouvido, ele se ouve.
Perfeito. Então você está ouvindo o que você está falando. Você tem uma reverberação. É como se você... Aí quando você põe o fone, isso é natural. Mas tinha um monte na Ferreira Martins. Porra, isso Puta, é louco. ídolo. Puta que pariu. Então assim, para Ferreira Martins, prazer em dirigir. Aí você pegava o Ferreira, às vezes o Ferreira ia fazer, você olhava pro Ferreira, ele não estava de fone, mas ele estava aqui. Repórter Bandeirantes, edição da tarde, uma produção da equipe Bandeirantes de jornalismo. Texto, Gonçalo Parada. Interpretação, Ferreira Martins. Mãozinha na orelha, é isso aí. O cara se ouvia. Esse tinha uma puta voz, hein? Tem, né? Pô, ele foi apresentador do Jornal Bandeirantes. Eu lembro dele no Jornal Bandeirantes. Quando eu era moleque, eu lembro dele apresentando o Jornal Bandeirantes. Fez Jornal Nacional em São Paulo, fez um monte de coisa. Pô, Ferreira era um gigante. Porra, um gigante. O Gilberto Barros era apresentador do SBTV, porra. Do SBTV, isso aí é. Ele deve ter trabalhado com você na Rádio Globo. Não peguei, acho que o Gilberto na Rádio Globo. Eu já tinha saído. Pô, eu saí da Rádio Globo em 86, pô.